Fala aí, pessoal, belezinha? Vamos resolver agora a questão número 44 da prova de 2019 do Colégio Naval. Questão aí de mecânica que fala o seguinte: considere dois navios de guerra, uma corveta e uma fragata, navegando paralelamente e no mesmo sentido em um trecho retilíneo. Então tá aqui a fragata, a corveta, certo? A fragata tá exatamente a traseira da fragata está exatamente na frente da corveta, direção em sentido do movimento dos navios de guerra, tá? Para a direita aqui, e depois a fragata, a frente dela está exatamente na traseira da corveta. Sabendo que a corveta apresenta comprimento de 100 metros, então S corveta, e se locomove em movimento uniforme, MRU, né? Com velocidade de escalar média de 20 metros por segundo. E a fragata, então aqui MRU corveta. E a fragata apresenta comprimento, então S da fragata, de 130 metros. E se locomove também em movimento uniforme, então, espacinho aqui, MRU, fragata. Com velocidade escalar, média de 10 metros por segundo. Então, V igual a 10 metros por segundo. Calcule em segundos o intervalo de tempo necessário para que a corveta ultrapasse a fragata a partir do momento em que a frente da corveta estiver posicionada exatamente ao lado da traseira da fragata. Então, esse é o início lá. A frente da corveta está posicionada exatamente na traseira da fragata. Ao final da ultrapassagem, quando a traseira da corveta estiver posicionada exatamente ao lado da frente da fragata, e assinale a opção correta. Então, ó, a gente tem aqui então a fragata na frente, que tem comprimento de 130, e temos a corveta atrás. Então, vou escrever fragata e corveta. Para a corveta ultrapassar, então, os dois eles vão andar um tanto a mais aqui. A fragata vai andar de tal forma que, depois que passar o tempo, ela vai estar nessa posição. E a corveta, o que acontece com a corveta? Ela vai estar com a... Vou até botar aqui, ó. A traseira da corveta vai estar na frente da fragata. Ok? Só que isso, os dois estão andando aqui ao mesmo tempo. Logo, a corveta, né, se eu analisar a frente dela, como um nosso ponto de referência, ela vai ter andado esse delta S1 e a fragata vai ter andado esse delta S2. Beleza? Analisando sempre o mesmo ponto como referência. Isso que é importante. Ó. Eu estou pegando o ponto de referência à frente. Porque o corpo inteiro dos dois vai andar a mesma distância. Então, se eu analisasse a traseira também ia andar delta S1, mas eu tenho que comparar traseira com traseira. Aqui eu estou comparando frentes com frente. Beleza? Tá. E aí, o que eu sei de interessante? Qual que é a diferença entre delta S1 e delta S2? Essa diferença é justamente o tamanho da fragata mais o tamanho da corveta. Por quê? Olha aqui, se eu pegar e tirar o delta S2 aqui, ó, vou jogar ele para baixo aqui, ó. Delta S2 está justamente aqui, ó. Se eu encaixar ele aqui em cima do delta S1. E olha a diferença, se eu pegar delta S1 no inteiro e tirar o delta S2, se eu fazer a subtração, eu vou ter justamente o tamanho da fragata mais o tamanho da corveta. Olha que interessante. E aí, então, quem que é delta S1? Eu tenho que individualmente para cada um deles, a velocidade é o delta S dividido por delta T. Então, delta S é velocidade vezes o tempo. Portanto, delta S1, que é quanto a corveta se deslocou, né, à frente dela, vai ser a velocidade da corveta é 20 vezes o delta T que ela gastou para fazer esse deslocamento, menos
A fragata tem velocidade de 10, tá? Então, ΔS2 vai ser a velocidade do 2, né? No caso, seria aqui, vou até chamar de corveta e fragata. Então, seria a velocidade da fragata vezes o tempo que ela demorou. Só que os dois é o mesmo tempo para os dois, não vão ter tempos diferentes. Então, eu vou chamar de ΔT também. Isso tem que ser igual à soma do tamanho de cada uma. Ou seja, a fragata, se a gente olhar aqui, ela mede 130 e a corveta mede 100. Portanto, 10 ΔT menos 20 vai dar 10 ΔT igual a 230. ΔT, portanto, é 230 dividido por 10, que eu posso cortar 0 aqui com 0. ΔT, então, dá 23 segundos. Gabarito, letra D de delta, beleza? E aí, antes da gente finalizar a questão, uma segunda solução interessante é a gente usar a velocidade relativa. A velocidade relativa é o deslocamento que uma tem que fazer, que, na verdade, é quanto... Se eu considerar que um está parado, eu considero a fragata parado. A corveta, o que ela teria que deslocar para poder ultrapassar a fragata se a fragata tivesse parado? Ela ia ter que deslocar o tamanho da fragata mais o tamanho dela inteira, que é justamente a diferença, né? Por isso que a gente usou a diferença ali. Então, seria o ΔS relativo dividido pelo ΔT. Aí, quem que é a velocidade relativa? Como os dois estão na mesma direção, se eu considero a fragata parada, a corveta se aproxima justamente à diferença de velocidades. Então, a velocidade relativa seria a velocidade de uma menos a velocidade da outra, tá? É a mesma coisa se você tem um carro na rua e está querendo ultrapassar o outro. Se os dois estão 80, nunca um vai ultrapassar o outro. Se os dois estiverem 80. Por quê? Porque é como se os dois tivessem... Os dois vão estar na mesma velocidade, então a velocidade relativa entre eles é zero. Eles nunca estão se aproximando nem se afastando. Já quando um está a 90 e o outro de trás, por exemplo... Na verdade, o primeiro estiver a 80 e o de trás está a 90, é como se eles estivessem se aproximando pela diferença, que é a 10. Quando é sentidos contrários, né, você tem um carro vindo daqui e o outro daqui, se um está a 10 e o outro está a 10, é como se um tivesse parado e ele estivesse se aproximando a 20, porque a cada momento que passar, eles vão estar 20 unidades aqui mais próximas. Então aqui, como os dois estão na mesma direção, é a diferença. Vai ser igual, o ΔS relativo é justamente o tamanho de cada uma, que é 100 mais 130, dividido por ΔT. ΔT, então, vai chegar aqui em 230 dividido por 10, que a gente vai chegar na mesma resposta, então. ΔT aqui igual a 23 segundos, utilizando o esquema de velocidade relativa, beleza? Então, a velocidade relativa, às vezes, é a mesma maneira, só que de resolver a questão, porém de uma maneira mais simples. Você tem que considerar apenas como se uma tivesse parada, então você considera que a fragata está parada e a corveta está navegando. Então, a corveta tem que deslocar, por exemplo, esse ponto aqui dela tem que vir até aqui e depois ela tem que deslocar o tamanho inteiro dela. Então, o deslocamento dela é o tamanho das duas embarcações, beleza? Então, aí está a segunda solução que você poderia utilizar, que é por velocidade relativa. Valeu?